reavivado por sua palavra, Oséias 7. A vida cristã tem aspectos negativos e positivos, é composta do que devemos evitar e do que devemos fazer. Na vida cristã, precisamos recuar e também avançar, desprezar o erro e, ao mesmo tempo, anelar a verdade. O profeta Oséias usa 4 figuras bastante interessantes no capítulo 7 para mostrar o que um cristão não deve ser. E ele começa com o que diz no versículo 4, que ele diz: o cristão não pode ser um forno aceso. Ele fala: todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa, até que seja levedada. Oséias denuncia a liderança de Israel, que vivia de forma dissoluta, desonesta e entregue à maldade cruel. Eles viviam inflamados pela paixão carnal e ardiam como um forno aceso para cometer toda sorte de devassidão. Eram líderes adúlteros e mentirosos, tinham pressa para pecar, viviam quentes e acesos em alta temperatura, movidos pelo desejo de se entregarem a toda sorte de impureza sexual. Oséias também fala que o cristão não pode ser um bolo encruado. Quando lemos o versículo 8, ele diz: Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Um bolo que não foi virado, ou um bolo encruado, é aquele que está queimado de um lado e cru do outro. Isso fala de uma vida dupla, de duplicidade do caráter, de ser uma coisa em casa e outra no trabalho, de ter uma conduta em público e outra na vida privada, de ter uma aparência piedosa na igreja e uma postura mundana dentro do lar. Israel deixou de ser luz entre as nações e se misturou com elas para assimilar seus pecados. Apagou sua luz e cobriu-se de trevas. Em vez de ser sal que inibe a corrupção, tornou-se a massa disformes e contaminada pelo fermento da maldade. Há muitos cristãos hoje que são mais influenciados pelo mundo do que luzeiros no mundo. Oséias também fala que um cristão não deve ser uma pomba insensata. Vejamos o versículo 11, quando ele diz: porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invoca o Egito, vão para a Assíria. Quando o profeta Oséias afirma que Israel é como uma pomba insensata, está falando que lhe falta discernimento espiritual. Israel deixou o Eterno e foi buscar socorro debaixo das asas do Egito e da Assíria. Deixou o Eterno e buscou ajuda naqueles que haveriam de saquear-lhes os bens e destruir-lhes a vida. Todas as vezes que damos as mãos ao mundo e fazemos aliança com aqueles que desprezam o Senhor, agimos como uma pomba insensata. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Precisamos ter discernimento. Oséias também fala que um cristão não deve ser um arco enganoso. Vejamos o versículo 16. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada e os seus príncipes, por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio para a terra do Egito. Oséias denuncia o povo de Israel, dizendo que este, em vez de se voltar para Deus, foge dele e caminha rapidamente para a morte. Esse povo tornou-se um arco enganoso, o qual, em vez de lançar a flecha contra o inimigo, lançou-se contra si mesmo. Um arco enganoso é uma figura que fala de alguém que age contra si mesmo, fere a si mesmo, atenta contra si mesmo e se autodestrói. Um arco enganoso é um instrumento defeituoso que não pode ser usado, que se torna inútil e até perigoso. Quantas pessoas feridas em nossas igrejas? Quantos relacionamentos que estão arruinados? Deus nos salvou para sermos vasos de honra. Deus nos abençoou para abençoarmos a outras vidas. Que a nossa vida não seja um arco enganoso, mas uma arma poderosa na mão de Deus, instrumentalizada por Deus para a glória dele. Amém.